Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui comentar o primeiro volume de Bleach. Eu prometi pra vocês lá na live do narrador que a gente ia comentar todos os volumes de Bleach. E pra gente começar, a gente precisa começar pelo primeiro. Vamos então aqui analisar do capítulo 1 até o capítulo 7. E logo de cara, nós já temos aqui uma frase, né? A frase do volume 1, todo o volume de Bleach tem uma frase icônica dos personagens. E nós então temos a frase ali do Ichigo, que é: nós somos gratos por não termos forma. É desse ponto, é dessa forma que a gente segue para analisar todos os volumes aqui no canal. E eu conto com a força de vocês, porque eu pretendo lançar vídeos aqui todos os sábados para comentar todos os volumes, analisar os foreshadowing e ao mesmo tempo comentar algumas pistas. Vai ter pequeninos spoilers, tá? Do futuro da obra, porque a gente vai conectar algumas coisas do passado e também ali lá do final, né? Do decorrer do que a gente tá acompanhando da saga atual contra o Yhwach. Então vai ter bastante contextos aqui legais para você poder acompanhar. E seguimos aqui nesse pensamento do Ichigo logo depois da vinheta. Começamos então o primeiro capítulo com a Haruki Akutsuki detectando uma grande atividade espiritual na madrugada de sexta-feira e salta para investigar. Essa cena, ela tem aquele clássico, né? Ela grita essa hoste de Bleach, que é uma forma inacreditável. A gente já começa percebendo aqui que já tem uma narrativa sendo construída. E do outro lado nós somos apresentados a Ichigo Kurosaki, que confronta ali skatistas, forçando a se desculparem como espírito de uma criança morta. Isso porque o prota tem a habilidade de ver, tocar e interagir os espíritos, o que acaba já marcando para nós que o protagonista é mesmo diferente. É claro que com essas habilidades a gente observa as discussões familiares e planos inusitados para monetizar os poderes do protagonista. A interação ali do Ichigo, do Ishin e também da Karin e da Izu é sensacional. A forma como cada um se encaixa ali na trama é realmente incrível. E a maneira como os personagens vão interagindo e complementando um ao outro, né? A maneira como tudo isso vai se encaixando pra gente entender um pouco mais sobre este capítulo. Então, a garota que a gente observa lá no começo surge no quarto do Ichigo. Ela surge ali no quarto do personagem, revelando ser uma Shinigami e explicando seu propósito no mundo humano. E é bem legal que ela chega com uma aura completamente misteriosa ali, observando todo lugar, observando a casa, como se ninguém estivesse enxergando ela. De repente o Ichigo vem dar uma bica nela. Dá uma voadora nela, o que encaixa um alívio cômico realmente excelente para esse primeiro capítulo. Essas coisas que acontecem quando ninguém está esperando deixa a cena ainda mais engraçada, né? Vários animes, One Piece brincava muito com isso no começo da trama, né? Que era aquele tipo de humor que ninguém tá esperando, de repente explode na sua cara. O Kubo já vem para nós aqui com uma construção de humor realmente bem legal para marcar que esse tipo de humor vai ser bem utilizado na sua trama também. Haruki então começa a explicar ao Ichigo o conceito ali de rolos e os deveres dos Shinigamis, executando um ritual de purificação em um espírito que está próximo. Ela começa a explicar então que a primeira parte ali que os Shinigamis devem fazer é guiar os espíritos plus para a Soro Society usando o Konzo, como a gente já conseguiu ver ali a Harukia utilizando para com o personagem. E a segunda é sublimar e exterminar os rolos. Essa é a minha missão atual, é a missão dela ali para conseguir fazer com que os rolos vão de um lugar para o outro sem fazer ali grandes danificações no território ou nas regiões que eles aparecem. Assim, quando a gente começa a observar que o Ichigo, ele interfere demais ali no planejamento, na missão da Harukia, ela acaba usando um Kido de obstrução para que o personagem não se mexa mais. Isso aqui é algo tremendamente interessante para um plot que o Kubo vai fazer, vai criar no futuro aqui mesmo no mangá. Só que é neste momento que um Hollow aparece e invade a casa ali do Ichigo, que a gente vem a conhecer no futuro como Fishbone D, e ataca a casa deles e fere a Karin e a Izu, o que motiva o Ichigo a enfrentá-lo mesmo sem um sucesso inicial. O que acaba levando nós a observar que o personagem ele rompe o Kido imposto ali pela Harukia
algo que deveria ser impossível, já demonstrando seu alto poder espiritual. Ou seja, romper ali um Kido de restrição de uma forma como ele estava no seu estado humano já mostrava para nós que o Ichigo tinha um poder completamente diferente. O Ichigo tinha realmente um poder que ele era acima do normal, que a gente vai questionar no final da análise do primeiro capítulo. Ele assim fica assustado ao ver que os Hollows são monstros em vez de humanos fantasmagóricos, como ele estava conseguindo acompanhar até agora, que ele estava mais acostumado. Então ele vai pra cima ali dele, observando toda essa expressão assustadora do monstro. Quando o Ichigo então estava tentando proteger a sua irmã, Fishbone D vem pra cima dele, mas Rukia entra na frente para lhe defender e é ferida gravemente. A personagem acaba usando seu próprio corpo para se transformar em um escudo humano. Então, para derrotar o Hollow só existe uma possibilidade: o Ichigo aceitar ali metade dos poderes da personagem para que ele se transforme em um Shinigami de forma temporária, com ambos ali se apresentando, né? Dessa forma ali a gente começa a ver que ambos começam a se apresentar finalmente, um conhecendo ali o outro com uma amizade que iria ser uma das melhores amizades do mundo dos mangás. O ritual de transferência resulta ali no Ichigo recebendo os poderes de uma forma completamente bizarra, né? A própria Zanpakuto ali da Rukia atravessando o corpo do Ichigo e ele recebendo as habilidades de forma incrível. Ele realmente demonstrando o seu poder espiritual de uma forma fantástica, como a gente consegue visualizar aqui pelo tamanho da sua espada. No final do capítulo, então, o Ichigo simplesmente corta ali o Fishbone D, purificando, enquanto Rukia percebe que o poder de Ichigo era a fonte de confusão em seus sentidos. Era a grande confusão em seus sentidos, porque ela não estava conseguindo sentir os Hollows por causa do poder espiritual do personagem. Mas, meus amigos, nós temos um easter egg, né? Temos aqui um easter egg, não um easter egg, mas uma cena pós-crédito do primeiro capítulo. No final do capítulo temos um extra mostrando que o Urahara esteve de olho na Rukia e no Ichigo desde o primeiro capítulo, que ele que esteve ali meio que protegendo a situação, meio que estando na retaguarda, já conectando algumas coisas que iriam rolar no decorrer ali dos próximos capítulos. Já demonstra claramente que é Urahara por causa do seu kimono e não tem como esconder esse ponto. Outra coisa que eu queria questionar aqui, e eu vou deixar esse ponto pra vocês, nós vemos que o Ichigo se transforma em Shinigami com o seu corpo humano e não vemos o seu corpo humano caindo no chão. Existe alguma explicação pra isso? Porque isso é uma coisa realmente que acontece futuramente com mais frequência na trama. Eu não sei se o corpo humano de Ichigo se transformou ali em Shinigami ou se o corpo dele caiu e a gente não viu. Ficou largado aqui, porque o corpo que nós vemos nessa cena é o corpo do Ichigo Shinigami desmaiado, né? Porque a gente tem aqui até mesmo a bainha da Zanpakuto caída aqui juntamente com o personagem. Então não é o corpo do Ichigo humano que acabou ali desmaiando, mas sim o seu corpo Shinigami que estava desmaiado. É um ponto interessante aqui para se questionar. Eu não sei a resposta, deixo essa para vocês que estão há mais tempo na cubologia, na verdade não mais tempo, né, mas que estão mais afincados na cubologia do que eu. Vemos que o Ichigo então acorda de um pesadelo sobre sua família ferida e descobre que seus ferimentos foram milagrosamente curados, deixando-o desconfiado ali dos Shinigamis, das ações que os Shinigamis podem fazer através do capítulo 2. Assim, observamos que na escola, a Rukia aparece disfarçada como aluna transferida e revela a Ichigo que perdeu todos os seus poderes de Shinigami ao transferi-los para ele. O que era para o Ichigo apenas pegar 50%, pegar metade, acabou que o seu corpo drenou totalmente o poder da personagem. Isso aqui acaba levantando aqui um ponto bem interessante, porque nós temos aqui algumas equivalências, né? Algumas compatibilidades entre Shinigamis, Hollows, Quincy's e também ali seres humanos. Talvez seja essa a resposta do porquê que o Ichigo conseguiu drenar, ou porque que o corpo dele drenou ali todo o poder da Rukia. Outra coisa que a gente consegue observar aqui para os shippeiros de plantão, é interessante perceber que neste momento que somos apresentados tanto a Tatsuki quanto também a Orihime, mas a única que consegue lhe deixar sem jeito é a Orihime. Ele fala com várias personagens, a gente viu no capítulo passado ele falando com a Rukia, interagindo com ela, agora nesse capítulo interagindo com a Tatsuki, né, mexendo com ela, jogando até mesmo a mochila na cabeça
cabeça dela ali pra ela parar de falar mal dele ali pela escola, né? Até mesmo ali pela Orihime. Mas quando ele vai falar com a personagem, a gente observa ele ficando nervoso, ele ficando sem jeito, ele gaguejando, ficando ali suando frio, né? As gotinhas no cabelo dele aqui a gente consegue visualizar também, mostrando claramente que o personagem tinha indícios de que gostava da Orihime desde o começo. Pode ser que ele não entendia muito bem esses sentimentos, já que o Ichigo ele tem apenas 15 anos de idade nessa parte do mangá, mas aqui já demonstrava pra nós que o personagem tinha uma espécie ali de alguma coisa sentindo, que ele tinha um sentimento ali pela personagem, né? Coitado, a Rukia nunca teve chance. A Rukia nunca teve chance em relação ali ao personagem, o coração dele sempre pertenceu a Orihime. Rukia então passa a explicar para o Ichigo que ele deve assumir os deveres de Shinigami até que ela recupere os seus poderes, mas ele inicialmente se recusa, afirmando que não quer arriscar sua vida por estranhos, que ele acabou assumindo as habilidades da Rukia porque era a forma de conseguir salvar a sua família. Mas então a Rukia força o Ichigo a sair de seu corpo para demonstrar a necessidade de cumprir suas responsabilidades como Shinigami, levando-o a um parque onde um Hollow está prestes a atacar. O Hollow então começa a querer atacar ali uma criança e a gente consegue ver que o Ichigo começa a querer enfrentar o Hollow. Só que a Rukia fala: por que você quer enfrentar o Hollow? Ela é uma criança que está sendo atacada por um Hollow, mas não é parente seu, não é nenhum amigo seu. Por que você tá querendo ali dar uma de Shinigami agora? E aí o Ichigo fala: como que eu posso querer deixar uma criança ser ferida se eu tô vendo as coisas acontecendo? E a Rukia fala: isso não é o suficiente, isso não é o bastante para querer ser um Shinigami ou querer assumir essa responsabilidade. E é muito legal ver essa discussão acontecendo no capítulo 2. A gente também observa que ao enfrentar o Hollow Hexapodus, a forma como o Kubo deu o nome para esse Hollow depois, o Ichigo ignora o conselho de Rukia de agir apenas se estiver comprometido a ajudar todas as almas, salvando um jovem rapaz no parque e criticando a lógica de auto-sacrifício da Rukia. Porque a Rukia, ela meio que critica a ideia do Ichigo de querer salvar apenas as pessoas próximas, mas o Ichigo também critica a maneira como a Rukia batalha, porque ela simplesmente se jogou na frente dele para tentar se sacrificar para lhe salvar, sendo que não tinha necessidade dela fazer isso. Seria ali uma questão de auto-sacrifício. E é uma coisa bem interessante que o Kubo faz logo no capítulo 2, para tentar trabalhar ali a forma como os personagens realmente interagem, né? A forma como os personagens, eles acabam lidando ali no combate e na luta, na porradaria, no dia a dia, o que já começa a levantar um crescimento e um auto-entendimento ali entre os personagens por si só. O Ichigo, então, derrota ali o Hexapodus, admitindo que talvez não consiga salvar todas as almas que ele quer, mas promete a Rukia que fará o melhor para pagar sua dívida com ela, o que lhe deixa aliviada. Antes de a gente começar aqui o capítulo 3, eu queria deixar aqui o recadinho para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos, principalmente a esse vídeo, para que a gente consiga enganjar ainda mais ele aqui no canal. Fãs de Bleach, eu tenho certeza que vocês vão enganjar ainda mais essa nova linha de vídeos aqui no canal, e repare que tem mais conteúdos vindo por aí. Inclusive, os membros aqui do canal estão recebendo com exclusividades as análises de Kagurabashi e Sakamoto Days. Amanhã deve sair aqui as análises de Sakamoto e também de Kagurabashi, que saíram na sexta-feira, os capítulos novos. Então os membros do canal estão recebendo com exclusividades esses vídeos. Então pense com carinho em se tornar membro do canal, porque assim você consegue receber conteúdos exclusivos, mais conteúdos exclusivos aqui do canal. Começamos então o capítulo 3 e finalmente o primeiro arco. Ali eu acho que o primeiro núcleo, o primeiro mini arco aqui de Bleach, a gente já começa a ter um vislumbre neste capítulo. Orihime Inoue acaba sendo atropelada por um carro, mas demonstra uma certa resistência surpreendente ao seguir com sua rotina normalmente após ali os ferimentos visíveis tanto no seu braço quanto também na perna. A gente consegue ver que a garota, ela é simplesmente um tanque humano. Ela é atropelada e no outro dia ela tá bem, já tá todo saltitante, já tá toda alegre, principalmente
ao observar e ao encontrar ali o Ichigo, né, encontrando ali o personagem. Rukia então tenta ensinar o Ichigo a derrotar Hollows com apenas um golpe certeiro na cabeça, enfatizando a importância da eficiência e precisão. Mas o prota, ele resiste e tenta ali não mudar o seu estilo de batalha, porque ela fala, né, tipo assim, se você conseguir derrotar um Hollow com a menor quantidade de ataques possíveis, o impacto da batalha será menor, as pessoas feridas serão também ali com uma quantidade menor, então você vai poder realmente ali ter uma qualidade melhor na batalha, se você simplesmente trabalhar nesse sentido para derrotar os Hollows com um ataque só. Só que o Ichigo fala, é o meu jeito de lutar, é o que eu quero fazer. Só que a gente começa a perceber que a Rukia acaba meio que tipo assim, chamando a atenção do Ichigo e a Inoue surge por detrás, deixando ele completamente assustado, né? Ficando extremamente assustado com a chegada da personagem. A gente observa que durante essa conversa, o Ichigo revela que conhece Orihime há algum tempo e menciona que seu irmão mais velho, o Sora, faleceu há 3 anos na clínica de sua família, depois de ser atropelado. Mas a Rukia acaba percebendo que existe um Hollow que pode estar atormentando a Inoue. Ela pode observar ali, ela consegue observar que existe ali um Hollow que pode estar no meio da situação, meio que atormentando a personagem. Então, no meio da noite, quando o Ichigo tá se preparando para dormir, a Rukia recebe um alerta ali de Hollow enquanto está escondida no armário ali do personagem, né? Enquanto está escondida no armário do quarto do Ichigo, vestindo o pijama ali da Izu, que a personagem estava procurando, e acaba forçando o nosso protagonista a sair do seu corpo para enfrentar o inimigo que havia aparecido no alerta. O Ichigo então acaba percebendo ali que o Hollow, Acid War, cara, eu acho que é assim que se pronuncia. Eu vou errar algumas pronúncias de Bleach aqui, porque ó, o Cubo tá de parabéns com os nomes aqui dos personagens e também aqui dos Hollows. Mas eu acho que é Acid War, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele surge ali no quarto do personagem, mas ele fica chocado. O Ichigo acaba ficando chocado ao reconhecer que a identidade ali desse Hollow é, na verdade, Sora Inoue, irmão da Orihime, após um golpe que danifica a sua máscara, acaba meio que danificando a sua máscara, e ele percebe que se trata realmente do irmão da Inoue. Rukia explica que os Shinigamis tentam purificar Hollows rapidamente para evitar descobrir suas identidades humanas, já que todos os Hollows são originalmente humanos, adicionando um peso emocional à missão do Ichigo. Aqui a gente já começa a pensar que não são mais monstros, né? O Ichigo passou, mas eles não têm ali a mesma característica fantasmagóricas e tal, então eu posso ter, uma coisa vai levando a outra, né? Porque ele fica assustado, mas depois ele fica aliviado que não são humanos, o que pode até mesmo dar ali uma facilidade pra lhe eliminar, só que volta pra estagnação, né? Volta pro ponto, porque o Ichigo logo pensa que, caraca, são humanos transformados nesses monstros, então como que eu vou dar cabo deles para fazê-los voltar a Toro Society? Começamos então o capítulo 4 com o Ichigo descobrindo que todos os Hollows foram humanos e que se tornaram monstros ao serem consumidos pela dor e pelo vazio após não receberem um descanso adequado ou serem devorados ali por outros Hollows. Rukia esclarece que os Hollows frequentemente perseguem pessoas que amaram em vida, buscando preencher o vazio dentro de si. Isso aqui é muito legal, porque toda essa explicação que nós temos reforça um ponto que o Kubo trabalha muito bem em Bleach, que é a explicação de coisas meio que tipo assim, que são comuns na sociedade, mas que parece ser algo extraordinário. Por exemplo, com mortes incomuns, desaparecimentos ou até mesmo desastres naturais. O Kubo coloca tudo isso na conta dos Hollows, e isso é muito legal, porque acaba fazendo com que o leitor ele se identifique com essa questão. A Rukia mesmo, ela consegue colocar aqui um exemplo de um marido que acaba falecendo e logo em seguida sua esposa falece também. E ela fala que isso é porque o Hollow, que o marido foi transformado em Hollow e acabou comendo, absorvendo ali a alma da esposa, por isso que ela acabou morrendo também, né?
nessa visão. Eu acho interessante essa questão aqui sobre a personagem, né, a maneira como isso é colocado e como o Kubo coloca coisa do nosso dia a dia, da nossa rotina aqui, mediante a sua história, para tentar dar uma explicação aos conceitos que são comuns na nossa realidade. Então, no apartamento da Orihime, a Silhouette ataca, ferindo gravemente a Tatsuki, enquanto a personagem, né, a Inoue, em forma espiritual, observa o caos e percebe que está separada ali do seu corpo. Ela percebe que está fora do seu corpo, que ela não consegue fazer nada, porque ela tenta salvar a Tatsuki, mas descobre que sua amiga não pode vê-la nem ouvi-la, o que leva a confrontar o Aciduer diretamente. O Hollow revela uma conexão emocional com Orihime, sentindo-se ferido por ela não reconhecê-lo, destacando o conflito entre sua humanidade passada e sua forma monstruosa. Assim, quando ele está consumido pela sua dor e tristeza total, ele decide atacar a personagem para definitivamente acabar com ela. Só que o Ichigo aparece e intervém no ataque do Aciduer contra a Orihime, na busca de lhe matar a personagem, se posicionando como defensor dela e desafiando o Hollow a enfrentá-lo primeiro. Aqui nós temos esse confronto entre o personagem conseguindo chegar bem no momento certo, fincando aqui uma das sagas, né, um dos primeiros arcos de Bleach, para tentar ver essa conexão entre Inoue e também esse Hollow. Vamos para o capítulo 5 e o Ichigo então percebe que Orihime está na sua forma espiritual. O Aciduer revela que Orihime é um espírito porque já está morta e o Ichigo luta para enfrentá-lo devido às escamas resistentes que ele possui. Ele tem ali uma forma meio que como se fosse de uma cobra, né? Como se fosse um dragão, e é bem interessante esse confronto. Podemos até pensar, né, sobre a ideia de que o Kubo pode ter pensado um pouco no confronto entre Susanoo versus Orochi. Temos ali uma cobra, um cara portador de espadas, uma dificuldade para ele eliminar em relação às escamas. É um ponto interessante aqui a se pensar nesse primeiro arco de Bleach. Mas o ponto aqui é que o Ichigo não conseguia ferir o Aciduer por causa das suas escamas em relação ao seu corpo. A Orihime então acaba reconhecendo o Hollow como seu irmão Sora, após ele revelar seu olho humano exposto, o que intensifica o conflito emocional ali entre ele, o que acaba sendo algo bem interessante, essa grande revelação. Então, observamos a justificativa do Hollow, que está atacando a Orihime, de que a sua irmã havia esquecido ele por causa da Tatsuki e também do Ichigo, que eles estavam querendo separá-lo da personagem, alegando que a perda da atenção dela o levou a sentir como se estivesse desaparecendo do coração da garota. Aqui nós temos aqui uma questão de conflito, porque a Orihime ela rejeita o comportamento ali do seu irmão, afirmando que ele não agiria dessa forma, que o irmão que ela conhecia nunca teria machucado as pessoas que ela amava, o que o enfurece ainda mais. E é um ponto bem interessante, porque a Orihime ela para de fazer as orações por causa que ela acreditava que o irmão, que era isso que o irmão iria querer. Só que depois o irmão acaba sentindo essa dor e essa fúria porque ela parou de fazer essas orações no intuito de que ela estava ali esquecendo, né? De que ele ficou furioso porque ela estava ali esquecendo. O que acaba sendo ali uma duplicidade e um ponto de que, caraca, dava pra ter conversado antes, né? Mas tudo bem, né? Não dá mais pra conversar com o espírito, mas o Ichigo podia entrar como médium ali pra tentar ali, ele podia ir atrás do Ichigo pra falar, ô, fala com a minha irmã, ela tá me esquecendo. Dá uma conversada com ela lá, tá? Eu amo ela ainda. Mas enfim, né? Coisas que psicólogos poderiam resolver aqui de uma forma realmente muito importante em Bleach. O Ichigo então intervém ao cortar as mãos e a cauda ali do Aciduer, proclamando que irmãos mais velhos devem proteger os seus irmãos mais novos e não ameaçá-lo, o que leva a gente para o confronto final entre cunhado e também ali cunhado. Confronto interessante entre os personagens para marcar o primeiro arco de Bleach. Começamos então o capítulo 6 com o Aciduer relembrando seu passado como Sora, onde ele assumiu a responsabilidade de cuidar de Orihime para protegê-la dos abusos dos pais, onde a mãe deles era uma prostituta e o pai era um agressor terrível. Aciduer afirma que ele criou Orihime sozinho e tenta justificar sua possessividade, alegando que ela pertence a ele, ou seja, desde os 3 anos de idade,
a Orihime estava vivendo com ele. Quando ele completou 18 anos e ela também tinha mais ou menos 3 anos de idade, ele acabou saindo da casa dos pais, foi trabalhar e passou a criar a sua própria irmã. É por isso que a Orihime acaba aparecendo sempre sozinha e seus pais nunca aparecem na história. Só que o Ichigo acaba rebatendo ali a ideia do Aciduer de que a Orihime lhe pertencia. Ele fala de que a Orihime não pertence a ninguém, intensificando sua luta ao bloquear o ataque do Aciduer com sua Zanpakutou. Aciduer decide que se Orihime não viver por ele, ela terá que morrer por ele, avançando então com a intenção de mordê-la para acabar ali com a personagem. Só que é nesse momento que a Orihime abraça o irmão, mesmo enquanto ele lhe morde e expressa os seus sentimentos de culpa por não perceber a solidão que o Aciduer, que o Sora estava passando durante todo esse momento. Harukia então explica que pode salvar a Orihime usando seu Kido para restaurar sua alma ao corpo, demonstrando que ainda há esperanças para ela. Ou seja, que mesmo tendo sofrido o ataque, mesmo sofrido ali esse tipo de combate, ela ainda pode salvar a Orihime, já que o Hollow havia desistido do combate. O Ichigo então aponta que a Orihime usa os grampos de cabelo dados por Sora como uma forma de lembrá-lo e enfatiza que a solidão da perda é sentida por todos, que não importa ali quanto tempo passe, nunca que uma pessoa vai esquecer um ente falecido. E essa é a ideia que o Ichigo quer passar ali para o irmão da Orihime. O Aciduer admite que sabia que a Orihime estava tentando esconder sua tristeza dele, mas se sentia fortalecido pelas orações dela, que faziam ele se sentir conectado ainda mais à personagem. Então é nesse momento que ele acaba desfazendo ali a sua máscara e desta forma ele consegue voltar ao seu estado mais racional. Ele recupera sua sanidade temporariamente e usa o momento para se despedir da personagem antes de permitir que sua alma seja purificada pela Zanpakutou do Ichigo. A Orihime então entra num flashback e conseguimos ver ali uma briga passada por causa do ódio que ela sentiu ao receber os grampos de cabelo do seu irmão. Ele não entendeu muito bem porque que ela não gostou, mas ela acabou ali, tipo assim, sentindo muita raiva, muita dor ali sobre esse momento, porque no dia seguinte, quando ele acordou para ir trabalhar, ela não estava falando com ele e foi nesse dia que ele sofreu o acidente e acabou morrendo. Não entendi direito porque que ela ficou brava ali por causa desses grampos, talvez seja uma conexão espiritual ali que já estivesse acontecendo, mas a gente observa que este momento é um momento cruel ali para a personagem, e assim ele acaba desaparecendo, se despedindo da sua irmã para sempre. Usando então um dos artifícios mais malucos de Bleach, era o que acaba apagando as memórias da Orihime sobre os eventos sobre seu irmão, substituindo-as por uma história inventada. E o Ichigo então percebe que é a mesma ferramenta que ela acabou usando na sua família para que não entendesse realmente que um Hollow havia atacado, e sim um caminhão havia invadido ali a clínica médica do seu pai. No dia seguinte, a Orihime conta aos amigos uma versão fantasiosa dos acontecimentos da noite anterior, que um lutador de sumô havia entrado ali do seu quarto e havia abrido um buraco na parede com uma bazuca. Ai, caraca, mano, o Kubo ele vai muito além. E aqui a gente começa a perceber claramente que já existia evidências de que Urahara esteve o tempo todo protegendo a família do Ichigo desde sempre. Desde lá atrás, quando a gente tá acompanhando o começo aqui da saga relacionado ao Yhwach, a gente já percebe que Urahara estava mesmo interferindo e intervindo ali no combate e tá mesmo ali na proteção que poderia acontecer com o Ichigo. Não sei porque que o Urahara não estava ali também nesse confronto com o Hollow, que acabou levando a morte ali de uma personagem muito interessante, né, de Bleach, mas demonstra que o personagem estava de olho sim sobre algumas ações e principalmente poderes Hollows que estavam sendo espalhados por aí. Vamos para o último capítulo deste volume, vamos para o capítulo 7. Yasutoru Asado é apresentado para nós adotando um periquito falante chamado de Yuchi. Apesar dos rumores de que ele traz mais sorte ali aos seus donos anteriores que morreram tragicamente, mesmo assim o personagem quer ali lhe adotar. No meio então dessa adoção, o Sado acaba demonstrando uma força sobre-humana ao segurar uma viga de construção que caiu, impressionando seus amigos com a resistência física, porque todo mundo iria pro zaralho ali.
Para os fãs de Jujutsu Kaisen, aquela dobra que o Itadori faz na trave da escola logo no primeiro capítulo, com toda certeza a inspiração para aquela cena vem daí, né? Essa mesclagem ali de Ichigo, de Sado ali no personagem, acaba trazendo ali uma aura bem interessante ali pro Itadori, de uma inspiração completa em Bleach. Vemos então todos os alunos ali da sala, os amigos, né, do Ichigo, se aproximando e se reunindo no clube do Bolinha. O Ichigo então e a Rukia acabam suspeitando realmente que o periquito tem algo espiritual dentro dele. E a Rukia planeja realizar um cônsul para libertar a alma em breve. No telhado da escola, o Sado acaba apresentando Yuji ao grupo e Rukia confirma que o periquito possui uma alma dentro dele mesmo, que inicialmente parece ser inofensiva. Assim, o dia se passa, os alunos acabam tendo as aulas ali, e mesmo assim, quando o Ichigo chega em casa, tá acontecendo ali algum acidente, aconteceu algum acidente perto da clínica, e a gente começa a observar que o Sado, ele acaba sendo levado de forma ali ferida para o consultório do pai do Ichigo. Nós observamos até mesmo a Yuzu e a Karin ajudando a tratar o Sado, mas ele desmaia devido ao ferimento e reforça ali a gravidade de sua condição, né? De que realmente o acidente foi grave, visto que ele acabou recebendo uma viga no corpo e conseguiu tancá-la, né? Conseguiu tancá-la. A gente observa então o Ishin gerenciando a crise de pacientes após um grande acidente de carro e diz que o diretor do hospital deve abrir uma vaga ao ouvir que era o Kurosaki. E que por ele ser um Kurosaki, isso deveria funcionar, que novas vagas deveriam ser abertas. Essa fala do Ishin já evidenciava para nós que desde o capítulo 7, o Kubo estava linkando a origem do Ichigo com a origem do Ishida, que é trabalhado para nós lá na saga dos 1000 anos, lá da Guerra Sangrenta dos 1000 anos. Então, a galera que fala aqui de Force Now, de consegue fazer ali as conexões e que consegue fazer as conexões de Bleach, caraca, isso aqui explodiu a minha cabeça, porque o pai do Ichigo, ele simplesmente usa o sobrenome Kurosaki, e Kurosaki é o sobrenome que a mãe do Ichigo tinha, não era o sobrenome do pai do Ichigo. Aqui que tem aqui o grande plot, porque o pai do Ichigo, ele herda o sobrenome da mãe dele, e quando ele usa o sobrenome Kurosaki, ele tá falando pro pai do Ishida o seguinte: olha, eu estou usando o sobrenome da minha esposa, eu estou usando o sobrenome da sua amiga, então é importante que você se lembre disso, se lembre da sua promessa. Eu acho que é um ponto bem interessante de se observar essa conexão que o Kubo consegue fazer aqui de forma magistral. Vemos então que o Sado tem uma marca absurda nas costas que parece ser feita ali por um rolo. Apesar dos seus ferimentos, vemos também que o personagem acaba escapando, né? Ele acaba escapando ali com Yuji pela janela durante a noite, intrigando ali o Ichigo e também a Rukia. A interação com Yuji sugere que há mais no espírito do que aparenta, aumentando o mistério sobre sua verdadeira natureza. A Rukia também prepara o Ichigo para a possibilidade de enfrentar um rolo relacionado ao ferimento do Sado e também a alma no periquito, finalizando assim o primeiro volume. É um primeiro volume bem fechado, né? Um primeiro volume realmente muito bem fechado, trazendo realmente uma construção interessante sobre os personagens. A gente tem o plot do primeiro capítulo ali, que é concluído no segundo capítulo, né? O primeiro e o segundo capítulo tem ali uma construção bem interessante, de uma forma assim, para trazer desenvolvimento tanto para o Rukia quanto também para o Ichigo, mais pro Ichigo por enquanto. Depois a gente vai observar ainda mais esse pensamento da Rukia ser trabalhado lá na saga da Soul Society, né? Esse pensamento de sacrifício que é colocado na cabeça dela há muito tempo. Isso é uma coisa que o Ichigo vai tentando tirar da Rukia pouco a pouco, e é um plot bem legal. Nós também temos o plot da Orihime e do seu irmão, que é algo bem de terror mesmo, né? Daria um filme de terror assim absurdo, mas o irmão acaba passando a responsa pro Ichigo, que acaba sendo algo bem legal, né? Ele percebendo ali que a personagem podia contar novamente com o cuidado do Ichigo, que cresceu tendo o cuidado dele e agora teria o cuidado ali do protagonista para lhe proteger. Então nós temos o famoso plot do periquito, né? Que muitos não gostam em Bleach, parece realmente carregar uma aura de terror absurda
absurda no mangá, mas no anime isso acaba virando mais como um alívio cômico. Eu lembro de ter acompanhado Bleach lá nos meus 15, 16 anos, nessa saga, nesse momento do periquito, e é realmente uma tristeza essa saga na animação. Mas no mangá pareceu realmente uma aura de terror, né? Cara, que é isso nas costas do Sado? Terminaram o volume dessa forma, realmente é um puta gancho absurdo pro segundo volume, principalmente com o Sado fugindo do hospital, visto que é um periquito amaldiçoado e que pode lhe matar a qualquer momento, que vai ter a intenção de lhe matar a qualquer momento. Um primeiro volume bem fechado e de uma forma bem intrigante pra gente seguir aqui e observar o que vai levar essa saga do Sado, né? Eu acho que essa aura de terror ficou bem melhor no mangá do que é colocado na animação, pelo menos foi onde eu acompanhei, e observar toda essa trama realmente assim, se desenrolar na história é algo realmente legal. Ver essas conversas do Ichigo com a Rukia, a forma como eles vão se relacionando, os dois vão lapidando ali o caminho um do outro, o Ichigo para colocar mais humanidade no coração da Rukia e a Rukia colocar ainda mais responsabilidade no Shinigami para o personagem. É realmente duas pedras ali que estão se limando, né? Estão ali se afiando com o tempo, né? Ver os detalhes que o Kubo foi colocando durante a trama, a conexão que vai acontecer com o Ishida, a conexão que vai acontecer com a Orihime, tudo isso de uma forma muito legal e com 7 capítulos já sendo apresentados para nós de uma forma bem interessante.